bem maior, assim, porque daí a pessoa que se sente com dificuldade, nesse caso, ela se sente chamada. E Uhum, aí ela consegue, porque mesmo que, por exemplo, que você vá, você vai constelar dinheiro, por exemplo, prosperidade. uhum, E aí você olha para o dinheiro, olha para a prosperidade, mas o que está te travando no processo, seja algo que não seja exatamente isso, ele vai liberar isso para que você possa seguir no caminho do dinheiro, no caminho da prosperidade. uhum, uhum. Ângela, você também, assim, está com essa vertente de trabalhar essa questão financeira? Assim, você sempre trabalhou isso, assim, mas você vê, assim, 2021, na tua leitura, assim, enquanto empresária, de trabalhar essa questão também, assim, financeira, de ter mais recursos, de prosperar mais? Você também vê essa vertente para 2021? Você enquanto, né, pessoa, enquanto profissional? Sim, eu vejo, porque por muito tempo a gente ficou naquela coisa da rotina do dia a dia que engole você, e aí o que que acontece? Você acaba não olhando para isso e você vai vivendo e vai trabalhando. Então agora não, agora ele exige um planejamento, e esse planejamento também é com que você tenha um foco maior e que você faça mais com menos, mas que Uhum. você tenha esses resultados. Então eu acho assim que a canalização de energia, ela tem que ser uma energia muito mais focada. E também a mudança de mindset justamente para que você olhe que não precisa ser tão difícil, que pode ser leve sim, e que prosperidade e que dinheiro é um recurso que está disponível. Então a gente pensa muito que não está disponível, que não tem, e esse pensamento é totalmente errado, ele está totalmente disponível. Alguém está com os recursos, alguém está com o dinheiro. E qual o caminho que eu tenho que fazer para que eu também tenha o meu quinhão? Então eu vejo muito isso, e porque principalmente todas as pessoas estão repensando as suas empresas e estão repensando também as suas profissões, o que que vai fazer. Então muitas vezes as pessoas elas olham de uma maneira assim que elas acham que elas vão mudar do 8 ao 80 da água para o vinho. Sim, mas eu pego aquela água e aos poucos eu vou acrescentando vinho, e à medida que eu vou tomando aquilo, daqui a pouco eu tenho um vinho extremamente saboroso e puro. Então é assim que eu vejo justamente essa coisa do 2021, desse planejamento, mas esse planejamento ele tem que vir primeiro hoje do coração para depois para o mental, aí sim. E aí é uma questão que pega muito, e a maioria das vezes que eu constelo e que eu vejo, o que que acontece com as pessoas? Elas não se sentem merecedoras. Então aí eu faço duas perguntas em relação a merecimento. Quando você vai receber algo, como você se sente? Você é mais doador ou receptor? Porque a maioria das pessoas que hoje trabalham, principalmente que trabalham com pessoas, tá? Diretamente com pessoas, psicólogos, pessoal do RH, próprios médicos, eles são extremamente doadores. E quando você se coloca como doador, você tem dificuldade de receber. Eu mesma eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade de receber. Eu diria assim que é o meu segundo aniversário que eu estou conseguindo receber presente, receber uma festinha, me dar o direito de viajar. Esse ano, né, eu não pude viajar, mas foi gostoso receber presente, felicitação. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando do meu lado de receber também. Então, muitas vezes eu estou doando meu trabalho, estou doando tudo de melhor, estou doando meu tempo, mas eu não me sinto merecedor. E isso é uma linha muito tênue para se perceber. Então, muitas vezes você precisa de uma constelação para enxergar isso, e aí você vê o teu baú de tesouros esteve sempre na tua frente, mas você não se sentiu merecedor por uma série de situações, por uma série de coisas que de repente vêm já dos seus antepassados e que você tem ali impregnado em você, então você não se acha no direito. Muitas pessoas chegam a relatar que elas se sentem como se elas estivessem roubando algo de alguém. Então, por isso que tem que se olhar para isso, por que que eu não vou para esse dinheiro? E também, o que que a maioria não, eu diria 100% das pessoas não quer dinheiro. Aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim não quero dinheiro? A gente não quer o dinheiro, a gente quer o que o dinheiro pode proporcionar. Então, o que que eu Uhum. quero? Eu quero a viagem, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero uma estabilidade para que eu não precise me preocupar tanto, eu quero uma aposentadoria.
Então, qual que é o caminho? A gente fica fazendo muita volta, muita curva, e o caminho é direto. Então, quando você aprende a olhar para isso diretamente, para aquilo que você quer, então você consegue chegar mais fácil. E aí, nesse caminho, onde que eu olho porque eu quero, eu tenho que ir percebendo o que é que vai me travando. E aí, colocar realmente essa atenção para isso, para ver o que é que me trava. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, aí começa as histórias. Primeiro ela diz assim, não, nunca aconteceu na minha família. À medida que você vai conversando com a pessoa, ela vai lembrando, porque isso já é acionar o seu inconsciente e é acionar também as histórias dos seus ancestrais, do seu sistema, da sua família. Aí você começa, é verdade, eu tinha a minha avó lá que ela costurava muito. Nossa, ela fazia roupa muito bonita, ela era modista. Mas sabe o que acontecia? Ela entregava aquelas roupas e sempre o pessoal ficava devendo para ela. Então, de 50 clientes que ela tinha, 20 pagavam e 30 ficavam devendo. E a minha avó não conseguia cobrar. E o mais interessante é que essas pessoas que ficavam devendo vinham de novo pedir para ela e ela não sabia dizer não. E ela fazia de novo essa costura e novamente não recebia. Com isso, ela se preocupava com 30 pessoas que não pagavam e deixavam de atender outras 100 que queriam pagar para ela e que queriam os serviços dela. Então, isso também é uma situação que, quando você percebe, aí você começa a ver e pensa assim, que tem clientes, tem pessoas que elas vêm te sugar. E aí, mas por que você se deixa sugar? Porque, de repente, você está justamente vibrando nessa questão do doador, do doador, do doador. Então, eu dou, e eu não sei receber. E uma das coisas que a constelação, uma das leis sistêmicas de Bert Helling, que é o criador das constelações, é a lei da compensação, ou lei do equilíbrio. Então, à medida que eu dou, eu também tenho que receber. Porque aí uma relação ela fica equilibrada. Muito interessante. Ângela, eu chamei você aqui porque eu já conheço a Ângela faz tempo, ela é empresária, a conhecia enquanto empresária, e ela nessa jornada toda, ela se especializou muito, fez muitos cursos e atendeu na área de constelação. Inclusive, a Ângela foi a minha professora de constelação, junto com a Fátima. Elas montaram toda uma formação inteira, mesmo um ano completo de constelação. E eu tive muito resultado. Então, assim, o que aconteceu? Eu estou, assim, falando com os meus alunos agora, a Ângela está inserida também nesse processo todo, porque ela faz esse trabalho, também faz parte da minha vida, por isso que está aqui. Então, o que aconteceu quando eu fiz a constelação? Quando eu fui para essa área, eu tinha sucesso, né? Você sempre fala de sucesso e de dinheiro. Então, eu tinha sucesso, e às vezes eu não conseguia lidar com a crítica, às vezes eu ficava muito magoada quando alguém fazia algum comentário, falava alguma coisa. E assim, eu fiz a constelação e eu consegui destravar algumas coisas. Então, que a constelação ela trabalha muito isso, o que veio, o que está travando, né? Eu fiz muitas descobertas. Então, eu sempre falo assim, faz 22 anos que eu sou psicóloga, amo psicologia, reverencio a psicologia, mas assim, o que acontece? A constelação ela é muito rápida, o resultado, né? Que se eu, vamos supor, ficasse numa sessão normal de psicologia, quanto tempo eu ia levar para descobrir isso e para acessar isso? Então, a constelação ela permite um acesso a isso de uma outra forma. E eu destravei muito. Então, assim, neste um ano de constelação, depois que eu fiz com você, nossa, aconteceu muito, eu destravei muito, muita coisa rodou na minha família, no meu modo de pensar, na minha empresa. E eu procurei a Ângela semana passada, onde eu fiz uma constelação para entender um pouco mais da parte financeira e entender por que eu quero dinheiro, por que eu quero mais. Porque assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu poderia parar agora com o que eu tenho de trabalho, estaria bom, teria condições de manter viagem, roupa, aquilo que eu preciso, as coisas que eu preciso, eu conseguiria manter e manter bem isso, vivendo isso. E eu comecei a me questionar o porquê do dinheiro, por que eu quero mais dinheiro. E na constelação eu vi que realmente esse dinheiro é uma energia, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu posso me dar luxo, me dar prazer, me dar as coisas que eu mereço. Isso que você fala, né, Ângela? Muito assim, eu também assim, eu fiz aquele teste das forças da psicologia positiva, que são as 24 forças,
né? E são 24 forças, e daí vem da primeira até a última. E a minha primeira força é a generosidade. Então, assim, sempre, sempre, sempre eu vou, além de eu ser psicóloga, além de ter isso de família, além de eu trazer isso da minha mãe, uma das forças dentro da psicologia positiva, a minha maior força é a generosidade. Então, assim, isso eu vou ter que trabalhar eternamente, porque é bom ser uma pessoa generosa. Só que, às vezes, a generosidade, você faz tanto, 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 e daí eu pensei assim, opa, mas se a generosidade é minha característica, deixa eu ser generosa comigo, né? Eu primeiro tenho que ser generosa comigo. A Ângela, no curso dela, assim, ela, a Fátima, né, sempre trouxeram muito assim, né, tá acontecendo alguma coisa no avião, eles falam assim, ao cair as máscaras, primeiro coloque em você a máscara, depois coloque em crianças, adultos e quem estiver próximo. Por quê? Se eu ficar sem oxigênio, eu não vou conseguir fazer para ninguém, né? Então, assim, eu vi que eu estava assim, no caminho muito da generosidade, eu olhei para mim e falei assim, opa, eu vou ser generosa comigo com amorosidade, né? Porque a gente pode ser generoso e ser egoísta, né? Mesmo sendo generoso, ser egoísta. Mas eu posso ser generosa de uma forma amorosa. E essa forma amorosa é comigo mesmo. Então, assim, o que eu elegi? 2021, o ano da conquista financeira. Então, tudo que for feito, até vamos supor assim, se alguém me convidar para uma palestra, eu vou olhar e vou falar assim, isso me leva no meu objetivo final de 2021, ter a minha conquista financeira para muito mais, para um patamar muito superior do que eu tenho? Leva. Não, isso não leva. Se aquilo não me levar para a minha conquista financeira, eu não faço. Vamos por eu entrar na academia, fazer exercício, cuidar da minha alimentação. Me leva para 2021 minha conquista financeira? Sim, porque eu tenho saúde, tendo saúde, eu tenho condição. Então, assim, o que vai ser um processo, Ângela, dos alunos do RH 11D? A conquista financeira, tá? Eu levantei alguns pontos, Ângela, assim, das principais travas que eu vi nos meus alunos, que eu vi em mim também, tá? Que eu consegui destravar. Algumas eu estou em busca ainda disso. E eu só gostaria de apresentar um pouco essas travas, até para você conhecer um pouco mais e você, dentro da constelação, fazer esse olhar disso que acontece. Disso que eu falei, Ângela, assim, da generosidade, da conquista financeira, dentro da constelação, você vê sentido para isso que está sendo proposto agora? Sim, exatamente, eu vejo sentido, sim. Então, a hora que eu olho o dinheiro como uma energia, eu posso caminhar para essa energia e eu faço as pazes com essa energia. Então, o primeiro ponto é isso que você falou. Por que eu quero ganhar dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, primeiro tem que ver isso, elencar aquilo que você realmente quer. E primeiro, assim, o que você precisa, o que realmente você precisa, porque você pode elencar o que eu quero, e aí depois de tudo isso que você quer, aí você vai eleger aquilo que você realmente precisa. E aí você vai ver que vai ter uma grande diferença entre o que eu quero e o que realmente eu preciso. Quando você consegue saber o que realmente você precisa, você vai a chegar a uma conclusão que aquilo que você precisa é fácil de você conseguir. Então, porque a gente fica muito numa lista de desejos muito grande, e aí você não sabe realmente olhar para o foco daquilo que você quer. Então, o que realmente você precisa? E aí você caminha trabalhando, não perdendo o seu foco, e você vai chegar nessas suas necessidades. E aí, nesse momento, você olhando para você, sendo generoso com você, você vai ver desses recursos, o que você pode fazer com uma parte desse recurso que seja bom para a humanidade. Vamos pensar assim, a humanidade. Aí depois você olha quem está perto de você, aonde que você pode, uma parte dessa que você conseguiu, você fazer em doação. Aí você separa também uma questão assim, que você não tem que ficar sendo distribuindo recursos, por exemplo, só para clientes. O que você faz? Você distribui recursos daquilo que você sabe, você recebe por esses recursos, e desses recursos que você tem, ele te dá o que você precisa,
E uma parte dessa você pode fazer em termos, não precisa nem ser em dinheiro, mas num trabalho voluntário, porque eu sempre falo assim, a questão daquilo que você vai ajudar. O que, que é mais caro para você? Às vezes, para alguém, R$ 1.000 não é nada. Agora, para ele, 2 horas é mais caro. Você está disposto a dar isso, que é mais caro para você, que é mais valioso para você, que é seu tempo? Aonde que você pode ser útil? E aí você deve buscar naquilo que você pode ser útil, aquilo que você sabe fazer muito bem. E aí o que, que vai acontecer? Vai ser leve para você fazer isso e vai ser muito importante para quem vai receber, porque ele vai estar recebendo algo de alguém que realmente sabe fazer aquilo. A partir disso, você já vai se sentir muito mais realizado. E aí você começa a trabalhar o merecimento, porque você vai separar as estações, você vai separar onde que você faz aquela doação, e aí eu diria assim para você, doe 10% do seu tempo, doe 10% de repente de um recurso. E aí você vai conseguir ver essa trava assim, e você decide ser o piloto da sua vida. Então você vai pilotar, você vai dizer o que você quer, e aí assim, só vão fazer com você aquilo que você deixar. Por quê? Porque você realmente tem o comando. Você foi, você traçou uma rota, você sabe o que, que pode acontecer ali e você vai vencendo essas dificuldades. Eu sempre, e agora nesse momento eu gostaria assim que vocês se colocassem como uma pessoa como um bebê, uma criança de 1 aninho não, vamos falar de 2 anos e meio, 3 anos que já anda bem. Você vai fazer um passeio com ela. Então você pega na mãozinha dela e você sai da sua casa, mora próximo de um parque, você sai da sua casa e você vai andando com ela no parque. Você já sabe a sua rota tal, e você já sabe o tempo que você leva para chegar nesse parque. 10 minutos. Então, você sabe que na tua caminhada, em 10 minutos, você chega. Só que nesse momento, você está com uma criança. Essa criança, ela está descobrindo o mundo. Então, você anda um pouquinho, a criança para, porque ela olha para um lado, olha para outro. Aí, quando você chega no parque, ela já se distrai com o patinho, ela já se distrai com o ganso que ela viu lá nadando, ela já se distrai com o cachorrinho que está latindo. E aí você vê que esse passeio seu, que era de 10 minutos, ele virou em 1 hora. Mas por que virou em 1 hora? Porque ali você foi deixando que essa criança fosse descobrindo o mundo. Mas você perdeu o foco dos seus 10 minutos. Então, o que, que nós temos que ter sempre quando você tem uma mentoria, ou você vai mentorar alguém, ou você vai dar uma consultoria? No fundo, é você que pega essa criança, guardando as devidas proporções, né, e vai mostrar, fazer com que ela não se desvie. Só que você também tem que ter o teu foco muito claro para que você não se desvie. Então, sempre pensar assim, eu estou realmente olhando para o meu objetivo ou estou me distraindo pelas situações que aparecem no meu caminho? Então, ser o piloto da sua vida. Que lindo, Ângela, que lindo. Da constelação, que fica muito para mim, assim, que a Ângela sempre faz a pergunta: isso é leve ou pesado para você? Quando é leve, é fácil de levar, você consegue. Quando algo tem um peso muito grande, a dificuldade. Então, sempre é uma pergunta que eu me faço: isso é leve, isso é pesado? E a Ângela falou também da questão das distrações. E até por que que nós somos pagos para fazer consultoria? Justamente isso, para ouvir, né, e limpar esse caminho e trazer as pessoas para o mundo presente. Ângela, eu trouxe aqui as travas, que são assim, as que eu percebi que aconteceram em mim e que eu vejo acontecendo nos meus alunos. E qual que é a proposta para 2021? Trabalhar essas travas e trabalhar esses bloqueios para que eles passem da forma mais rápida possível, para que a gente consiga mais resultado e que a gente chegue. Eu vi assim que antes da conquista financeira acontecem outras etapas. Você consegue ver minha tela, né? Sim, sim. Ah, então tá. Então, a primeira delas é o eu capaz, né? A pessoa olhar para ela e ficar falando assim: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? De tudo, gente, da formação, daquilo que ela viu na faculdade. Quando você fala assim, as pessoas elas estão procurando o CLT. E quando eu começo a falar da possibilidade de consultoria, algumas pessoas já pensaram nessa possibilidade, mas elas disseram assim: será que eu consigo?
E às vezes a pessoa nunca pensou e ela fala assim: ah, mas a CLT vai me garantir férias, vai me garantir 13º, mas será que eu sou capaz de vender uma consultoria, de alguém queira? Isso, então, vem muito presente essa questão. Depois vem o eu crítico, né? Aquela minha vozinha interna que fica assim: ah, mas e se não gostarem? E se eu não for suficiente? Se a empresa não avaliar bem o meu trabalho? Uma das questões que eu faço na consultoria é colocar o gatilho mental da autoridade. É você se disponibilizar para escrever mais artigos, fazer mais postagens, fazer vídeo. Ele fica, ah, mas se as pessoas ficarem me criticando, se a minha voz for feia, se a minha pele não estiver tão bonita, se as pessoas reclamarem do meu cabelo, aquela voz interna vai conversando, vai conversando, vai falando. Então, quando a pessoa consegue fazer o primeiro do eu capaz, falar, sim, eu sou capaz, ela vai para esse segundo estágio, que pode ser da evolução ou pode ser da trava, e eu vi muitos alunos meus pararem aqui, tá? Vi muitos mesmos ficarem estacionados no eu crítico, e daí você pergunta assim, o que você está produzindo? Ah, não, eu fiz um conteúdo, me criticaram, e daí eu não vou mais. Eu entrei em contato com uma empresa para fazer o mapeamento, a empresa não quis, então eu acho que isso não vai funcionar. Então, esse eu crítico funcionando. Depois, quando você vence o eu crítico, você diz, eu vou fazer. Vai com medo mesmo, né? O eu fazedor. O eu fazedor é quando você começa a colocar em ação. Daí vem aquela questão, ah, não tenho tempo, eu não consigo, tem que colocar em ordem, vem às vezes a procrastinação. E dentro disso, do eu fazedor, o que às vezes acontece? Tem pessoas que elas paralisam, porque elas têm uma quantidade tão grande de tarefas que elas dizem que precisa ser feito, mas é aquilo assim que até a Ângela traz, né, lá do Augusto Cury, a Ângela sempre fala isso, né? Augusto Cury fala do pensamento acelerado, que é mais pensamento do que o fazer mesmo. Então a pessoa paralisa. A pessoa nessa hora, quando ela vê que ela tem muita coisa, ela paralisa. Ou a pessoa entra em hiperprodutividade. Ela vai atirando para tudo quanto é lado e vai fazendo tudo e mais um pouco. Ou paralisa ou entra na hiperprodutividade. E tem ciclos também, né? E o eu fazedor, qual que é a fase quando ele passa isso? Quando ele entra na produtividade com o resultado. Eu produzo e eu tenho o resultado. Eu descanso, eu paro e eu continuo seguindo. Depois que você vem por essa fase, você vai conseguindo resultado. Quando você consegue resultado, você também consegue reconhecimento das pessoas. Se você não faz, né? Ou por que uma criança é reconhecida? Porque ela fala as primeiras palavras, ai, que bonitinho, tem o reconhecimento, mas ela fez primeiro. O ser humano sempre faz primeiro, para depois ele ter o reconhecimento. Sem o fazer, não há como reconhecer. Como que os outros me reconhecem, qual que é a autoridade que eu tenho, onde que eu cheguei em termos de fama, onde que eu cheguei em termos de sucesso, o reconhecimento. Depois do reconhecimento vem o dinheiro, tá? Vamos supor assim, você trabalhou o mês inteiro, o empregador reconhece que você fez aquele trabalho, que você deu aquele resultado e financeiramente vem. Eu sou reconhecida como profissionalmente? Como que eu sei que eu estou sendo reconhecida? Porque eu recebo dinheiro por isso. Se eu não receber dinheiro por isso, como que é o meu reconhecimento? Lógico, nas nações solidárias, por exemplo, assim, um missionário, um grande missionário que faz sem receber, né? Ele recebe o quê? Recebe apoio, recebe incentivo, mas aqui nós estamos falando da energia do dinheiro, tá? Então a gente recebe uma série de outras coisas e uma delas é dinheiro. E daí no dinheiro vem as crenças, questões de família, questões a minha família não tinha, a minha família fala que isso não pode, né? Que dinheiro é só de gente safada, de gente rica, tem as religiões, tem as crenças que às vezes que a gente foi vindo ao longo do tempo. E como a Ângela sempre fala, né, dinheiro é energia, tá? Dinheiro é tão energia como qualquer outra coisa, como essa roupa que eu estou vestindo, como a comida que eu tenho de alimento. Dinheiro também é uma energia, que é uma troca, né? Eu fiz algo, prestei um trabalho, eu recebo em espécie e recebo em valor por aquilo. E a grande questão é, por que determinadas pessoas conseguem receber tanto financeiramente e tem pessoas que não conseguem receber ou recebem tão pouco? Ah, eu não tenho porque ninguém me paga, porque eu só recebo calote, porque eu não consigo cobrar aquilo que faz. E o mesmo, por exemplo, assim, né, Ângela, né, nessa área que nós trabalhamos,
Por exemplo, tem alunos meus que eles vivem de consultoria de currículo. Tem aluno que não consegue receber para fazer a consultoria de currículo. E tem aluno que cobra 150, tem aluno que cobra R$ 500, e as pessoas pagam por esse serviço. O mesmo serviço que a análise de currículo, vamos supor, na área de treinamento. Eu posso vender meu treinamento a 1.000, 2.000, 5.000, tem gente que vende a 50.000, a 100.000 o treinamento. E por que o mesmo treinamento de liderança, uma pessoa não ganha nada por aquele treinamento, a outra ganha 5.000, a outra ganha 50.000? E, lógico, depois dessa etapa, que vem a trava ou destrava, o eu da vitória, da comemoração. Eu recebi, eu ganhei, eu sou merecedor disso. Daí, de louco a gênio, né? Aquelas ideias que você tinha, que você dizia, que você começava a contar para a família. Seguinte, agora eu vou viver de consultoria, agora eu vou ter minha empresa. Algumas pessoas, loucura isso, pelo amor de Deus, vai fazer concurso, vai ser funcionário público. Quando você começa a ter dinheiro, você vira meio que gênio, né? Quando você começa alguma coisa e dá certo, as pessoas, nossa, que ideia inovadora que você teve, nossa, mas isso claro que podia dar certo. Por exemplo, a Ângela, que é empresária, né? Ela fez o supermercado dela ali, tudo. Não, mas é claro que ia dar certo o supermercado nessa área. Mas vá lá, naquela fase, quando começou, você fala, vou fazer um supermercado aqui. Mas o supermercado aqui não, mas isso não vai dar certo, já tem outro, aqui no bairro não vai, né? E agora, nossa, claro que ia dar certo. Então, de louco a gênio quando você tem vitória. E o merecimento. Agora, o que às vezes acontece com a vitória? Às vezes a vitória passa batido pela gente e a gente não celebra isso, né? Vamos supor assim, você recebeu uma promoção, um cliente pagou mais, você fechou mais um cliente, está sempre naquilo que não consegue comemorar quando a vitória chega. E às vezes a vitória é muito curtinha, né? Porque assim, a jornada foi tão longa para conseguir aquilo, e a Ângela fala, foi leve ou foi pesado? Então, transformar essa jornada em leve. E quando você atinge isso que as pessoas chamam de vitória, ou que você considera vitória, você vai para um novo patamar. O que é esse novo patamar? Você olhar para aquilo e falar assim, vou subir mais um degrau, vou continuar, daí começa tudo de volta. O eu capaz, o eu crítico, e vem. Então, assim, Ângela, o que eu percebi durante todo esse tempo? Que algumas pessoas conseguiram passar por esse caminho um pouco mais rápido, e tem pessoas que demoraram ou travaram e ficaram travados naquilo. Ou logo no começo, ou no dinheiro, a pessoa consegue o sucesso, mas o dinheiro não vem, ou às vezes até, olha que interessante, até no novo patamar, tá? A pessoa consegue chegar naquele patamar que ela sempre sonhou e ela chega no efeito platô, né? Efeito platô, o pessoal da educação física, do regime, fala muito. A pessoa faz exercício e ela não emagrece, porque o corpo dela já chegou no platô. E do que ela precisa? Ela precisa fazer algo mais radical, né? Então tem pessoa que incrível que pareça, ela chega no último ponto e ela não sobe, né? E ela estaciona ali, ela diz, credo, parece que parou. Mesmo no sucesso, mesmo na vitória, ela para ali e ela não consegue ir para frente. Dentro disso, Ângela, assim, da constelação, se a gente vê cada uma se a gente olhar para a pessoa e a pessoa se identificar e falar assim, nossa, realmente, eu parei no eu capaz, eu parei no eu crítico, eu parei no eu financeiro, eu parei no eu patamar. Ângela, você vê assim, possibilidades da constelação para construir isso, para a pessoa destravar esse ponto? Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Por quê? Porque de tudo que eu estudei, assim, hoje, o que eu mais vi resultado é em relação à constelação, porque ela vai trabalhar no indivíduo e ele vai pegar justamente naquele ponto onde que está travando. Então, a constelação, ela trabalha, assim, muito naquilo que está mais premente, aquilo que precisa ser resolvido. Porque constelar é colocar em ordem. Colocando em ordem, tudo fica leve. E a vida tem que ser leve. Ela deve ser leve. Então, a primeira coisa que a gente tem assim, eu tenho que trabalhar muito duro para mim ter dinheiro. Foi isso que foi colocado para a gente. O que é o trabalho? O trabalho, às vezes, você pode nem ter remuneração em dinheiro, mas você tem que ter satisfação. Então, quando foi se colocado de uma maneira dura, que é só para ganhar dinheiro e que você tem que trabalhar.
Então, quando você começa a olhar isso e você começa a ver o porquê que você vai trabalhar, então não tem que ser aquela coisa que, ai, domingo de tarde eu já estou depressivo porque amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de assalariado, tem que trabalhar. Quando nós chega na sexta-feira, uhul, é sexta-feira, já vou lá para o meu sábado e domingo, ou seja, vou deixar tudo aquilo que é pesado na sexta-feira e vou curtir a vida sábado e domingo. E você pode curtir a vida de segunda a segunda. O que, por exemplo, a gente vê muito? Primeiro, a gente tem uma questão que hoje a gente tem a questão da CLT, que foi uma segurança, né? Que foi passado. Então, isso a gente está lá com a mesma CLT lá do tempo de Getúlio Vargas e muitas pessoas foram criadas com essa questão dessa segurança. Então, quando você olha uma pessoa, por exemplo, que ela não quer sair da CLT, que ela diz assim, tudo bem, eu vou ganhar 1.500, vou ganhar 2.000, mas aí eu tenho férias, eu tenho 13º e eu tenho segurança, eu tenho fundo de garantia. Essa pessoa é uma pessoa que ela precisa que alguém dê provisão a ela, que alguém cuide dela. Então, normalmente, um primeiro ponto que se levanta é como é que foi a relação dessa pessoa com a mãe? Porque quem que provê para a gente quando nós somos pequenos? A mãe. Aonde que eu vou buscar o leite? Na mãe. Então, eu tenho na mãe a nutrição. E tem pessoas que estão ainda adultas, mas elas estão na infantilidade. Então, ela só trocou a mãe. Ela coloca a mãe numa CLT, numa carteira assinada. E ela tem dificuldade disso. E aí não adianta você criticar essa pessoa e se dizer que ela está errada, porque o que acontece? Ela tem informações lá que não foram trabalhadas ainda. Então, o que pode? Se olha para isso, se olha para essa relação, para que essa pessoa viva a criança dela, que ela tem que viver ainda, porque às vezes ela não viveu toda a parte infantil, então ela vive isso e depois se prepara para ela olhar para essa vida de adulto e aí sim ela poder trocar essa carteira assinada por um provimento que ela mesma dá. Por que, por exemplo, se você olhar, a maioria das famílias são criadas por mulheres? A mulher tem uma resiliência maior. O homem se apavora quando ele tem uma família, e principalmente se vocês forem olhar e verem histórias até de pessoas, de moradoras de ruas, ou dessas pessoas que andam pelas estradas aí, você vai ver que em algum momento da vida elas perderam o emprego, elas não puderam prover para sua família e aí elas saem no mundo, elas fogem totalmente da responsabilidade. Então, quando você vê isso e é trabalhado isso, a pessoa, eu diria assim que nesse ponto trabalhou a mãe, ela já vai ter autossuficiência e ela vai conseguir, claro que é um caminhar sempre, mas ela já vai conseguindo saber que ela é capaz, que alguém proveu ela até um certo momento, mas que agora ela é capaz. E aí ela não precisa mais ficar alienada a 1.500, 2.000, 3.000 com carteira assinada. E aí também ela vai perceber que se ela trabalhou mais, ela pode receber 5, ela pode receber 10, ela pode receber 15. E aí isso também é um trabalho. E porque as pessoas, o que é sucesso? O sucesso é a mãe. Então, a primeira coisa, você nasceu, a mãe te alimentou, então você viver é um sucesso. E a questão do dinheiro, do ir para a vida, do que fazer a provisão é pai. Então, é o pai que, se a gente for olhar, na antiguidade era o pai que saía para caça, era o pai que provia. Então, se trabalhando isso, aí você consegue prover, e aí você sai dessa questão assim do medo, porque aí está vibrando muito medo, né? O medo de não ter. E aí cada caso é um caso. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, esse medo de não prover, esse medo de não ter, às vezes tem uma memória de guerra, né? Tem uma memória de muita miséria que se passou na família, então cada caso é individual. E o legal é porque a constelação ela não pega no coletivo, vou tratar todo mundo, agora então vamos dar Rivotril para todo mundo. Espera lá, tem pessoas, não é todo mundo que precisa de Rivotril, às vezes o outro precisa de um floral só. Então a constelação ela vai pegar ponto a ponto de cada um, e assim, as coisas que vêm no teu consciente, elas são maravilhosas, e com isso o simples fato de você compreender esse tipo de coisa, você já vai conseguir se diferenciar no mercado de trabalho, porque as pessoas percebem quando você tem um olhar diferente. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, às vezes, agora não está dando tanto, mas você senta do lado da pessoa, às vezes começa a conversar, a pessoa olha para você,
interessante, eu não sei o que você tem, mas você tem algo diferente. As pessoas percebem quando você tem algo diferente, quando você já pensa de uma maneira diferente. E isso vai fazendo com que a vida seja cada vez mais leve. E aí você vai compreendendo coisas que tem pessoas ainda que não perceberam, nem 10% daquilo, e você já está percebendo 50, 60, 70. Principalmente quem vai dar consultoria, a maioria das nossas empresas no Brasil, a Cleia deve ter estatística aí, são familiares. Então, essas empresas familiares, a questão de sucessão, às vezes aquela questão da que a gente já fez alguns trabalhos com a Cleia ali, às vezes a empresa ela empacou num ponto, ela entrou num platô, num ponto ali, e ela não foi mais para frente, por quê? Porque toda a energia, às vezes, está direcionada para uma pessoa daquela empresa, que normalmente é um empregado, que vem ali e ganha força, porque aquela empresa, aquele familiar deu força para essa pessoa, e ali começa uma relação familiar. Então, tem que identificar quem esse familiar está representando. A gente atendeu um caso onde que a pessoa estava dificultando totalmente a empresa, eles não sabiam como fazer e não conseguiam demitir essa pessoa. Aí, em dinâmica, se olhando, o que eles fizeram? Para não demitir, eles criaram um cargo para pagar mais ainda e um cargo que a empresa não precisava, para não demitir essa pessoa. Quando foi se olhar nessa dinâmica, essa pessoa ela ocupava o lugar de uma criança que não nasceu, que foi o segundo filho desse casal. Esse casal tinha 2 filhos, mas no fundo eles tinham 3 filhos, e essa pessoa, esse segundo filho, não pôde nascer, e era uma menina, ela teve um aborto espontâneo. O que aconteceu? Essa pessoa, ela estava representando ali essa filha que não nasceu. Por outro lado, essa pessoa também se colocou nessa posição porque também ela era carente de pai e mãe. E aí o que acontece? Quem consegue demitir? Já existe a culpa do filho não ter nascido, da filha não ter nascido. Como que eu vou demitir uma filha e como que eu vou demitir uma irmã? Era a questão que estava assim, muito nítida quando foi se olhar por esse outro ângulo da constelação. Quando foi entendido isso, com todo um trabalho, eles conseguiram demitir essa pessoa, a empresa foi para frente, né? E essa pessoa se colocou num lugar muito melhor, inclusive com salário melhor, e aonde ela pôde ser útil, porque ali ela já não estava sendo útil, ela estava sendo ocupando um lugar que não era dela, era meio assim, tapando o buraco. Então, quando você vai vendo isso, você vai olhando, tanto você vai trabalhando em você, como você também vai conseguindo auxiliar na consultoria para uma empresa. E o interessante é o seguinte, o universo ele é muito inteligente, então tudo aquilo que você vive, que você aprende, é esse cliente que vai aparecer para você, e aí você vai ser um sucesso. Por quê? Porque você vai trabalhar coisas que você já aprendeu, e aí essa pessoa também, quando você consegue ajudar dessa maneira, ela vai retribuir você com o devido pagamento. É E se é verdade uma isso. pessoa ainda que você vai... né? E se você Olha, vai tudo lá e comum. você diz bem comum. E o que acontece? Se eu vou lá e a pessoa não quer me pagar, o que eu estou ainda vibrando? O que eu preciso melhorar ainda que a pessoa não está reconhecendo o meu trabalho? Porque aí o que acontece? É uma questão dela, mas é uma questão também que está em mim. Então, a hora que eu vou trabalhando isso, aí vão chegando aqueles clientes que realmente primeiro eles precisam do seu trabalho. Uhum. Tá? E eles encontram você que pode oferecer o que eles precisam. Então, assim, o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer isso. Então, que esses clientes venham até mim porque eu posso oferecer isso. E nisso eu vou me preparando e aí eu vou conseguindo fazer com que todos esses pontos que foi colocado aqui, eu vá ultrapassando, vá ultrapassando. E às vezes eu estou lá no 7º passo e algo não está legal. E a gente vai sentindo isso. Aí eu olho lá, de repente eu volto em algo do 1º passo, resolvo aquilo, aí eu dou outro salto. Então, esse platô que a Cleia fala, tem que cuidar muito, porque também é zona de conforto. Porque ali já é um lugar onde eu conheço, né? Já está gostosinho, de repente já está quentinho, já sei fazer, e aí eu não avanço mais. Só que assim, enquanto eu estou no meu platô, enquanto eu estou no meu quentinho, tem alguém que está fazendo mais. Então, essa questão de sempre eu estar procurando melhorar é uma coisa que não para nunca. Porém, ela não deve ser pesada. Ela deve ser no seguinte sentido: estou em evolução, eu sou um ser em evolução. A sociedade ela está em evolução. Então, eu tenho que evoluir junto, eu não posso parar. E aí vem aquela máxima, né? Sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa. Aí eu vou conseguindo fazer aquilo que tem que ser feito, bem feito.
O que hoje a pandemia nos trouxe? Ela nos trouxe esse olhar para nós mesmos, para eu olhar, porque o que primeira coisa que começou na pandemia? Eu tenho que me manter vivo. Vivo. Todo mundo começou a pensar em se manter a vida. Então, se eu estou bem, se eu estou vivo, só que esse vivo, gente, não é só de sobreviver, é estar vivo, vibrante. Se eu estou vivo, estou vibrante, o resto tudo é consequência, e vem com leveza. Legal, Ângela, fantástico isso. A Ângela, o que que acontece? Ela é empresária, ela tem empresa, ela tem os colaboradores, ela já formou empresas, então, assim, ela sempre trabalhou essa questão do prover, do ter, do ser, e ela viu que nas pessoas estavam as respostas da evolução, então ela sempre fez. A Ângela fez o Augusto Cury, né? Fez o coach, a Ângela é coach, fez a Isso. constelação, é formada, fez enneagrama. Então, assim, toda a minha busca assim, eu me coloco como mentora de muitas pessoas e a Ângela, na minha vida, ela é minha mentora. Porque sempre quando aperta alguma coisa, com quem eu vou conversar? Vou conversar com a Ângela. Fiz há um tempo, tinha feito a constelação, consegui destravar bastante coisa. A semana passada eu falei assim, Ângela, por favor, me atenda que eu preciso fazer uma constelação, porque eu preciso entender isso que está acontecendo. Então, assim, eu cheguei no ponto lá do patamar, né, do platô, e falei assim, não estou conseguindo ir para frente. Depois que eu fiz essa constelação, Ângela, impressionante, Ângela, que clareza que eu tenho na minha cabeça. Eu estava assim, as últimas semanas, eu estava acordando meio arrastada, assim, eu estava fazendo as tarefas, pensando, eu estava com um peso daquilo que eu estava fazendo. Aquilo que era prazeroso para mim estava virando meio que um peso. Depois que eu fiz a constelação, entendi o que eu quero com a parte financeira, o que eu vou ganhar que eu tenho direito, que eu sou merecedora desse dinheiro que eu ganho, né, que eu sou merecedora, que as pessoas que estão comigo também são merecedoras de ganhar isso. Olha, o que me abriu minha cabeça que é assim, ó, a informação chega, as pessoas chegam, o meu estudo, assim, que eu voltei a fazer um estudo, eu consigo entender aquilo, coisas que eu acordo cedo, né? Estou acordando 5:30 da manhã, leve, sozinha, com força, com vontade. Então, assim, se abriu de uma forma que, por mais que eu tenha feito a constelação, eu ainda me impressiono com os efeitos da constelação, e o que gera na vida da gente de felicidade. É essa palavra, felicidade. Felicidade de fazer aquilo que a gente ama, felicidade de ter clareza, porque assim, ó, o que na vida profissional da gente é felicidade? A gente ter clareza de saber aquilo que vai fazer. Então, assim, ó, saber qual é o próximo passo, saber o que precisa ser feito, dar aquele receio, aquele medo, mas saber que aquele medo é gostoso. Até sentir esse medo é gostoso, sentir, essa ansiedade é boa. Né? Então, assim, me deu uma clareza, eu estou muito bem e muito confiante, Ângela, que eu e os meus alunos, a gente vai conseguir, 2021, nós já conseguimos, tá? Nós já conseguimos. Só que, assim, o patamar que nós vamos nos elevar financeiro em 2021, nossa, é sem precedentes o que a gente vai conseguir fazer. Então, gratidão, Ângela, por ter feito a constelação e assim, estou me sentindo muito leve, tá? Essa leveza, eu estou com leveza para saber os próximos passos. Isso é ótimo. E cada vez que você vai se conhecendo mais, você vai ficando mais liberta, porque aí sim você vai tomando as rédeas, você vai tomando o manche da sua vida, você vai realmente pilotando a sua vida. Porque a maioria das vezes a gente está sendo deixado, a gente pensa que é livre para pensar e livre para fazer. Quando você começa a constelar e ver aonde que você está com o teu burrinho amarrado, você começa a perceber, eu falei, nossa, eu não sabia, não tinha ideia. Eu até, não sei se tem tempo aí, Cleia, mas eu gostaria de relatar uma situação que aconteceu comigo. Então, assim, eu tenho supermercado, tal, né? Então, para mim, hoje é tranquilo em relação a receber dinheiro ali, porque passa nos caixas, tudo ali, tem gerente e tal. Mas eu tinha uma dificuldade, assim, no primeiro tempo, assim, quando eu comecei também a fazer constelação, eu tinha dificuldade em fazer o preço e tinha dificuldade de cobrar.
E eu tinha uma questão assim que eu sempre me pegava, que sempre tinha pessoas me pedindo dinheiro, eu emprestava, tá? Escondia as promissórias daquele dinheiro que eu emprestava, para ninguém ver, e eu sempre olhava assim, puxa vida, me pediu R$ 2.000, é tranquilo para me emprestar, se não me pagar vai ter que fazer falta? Não, não vai fazer. Então, eu acabava emprestando aquilo, acabava fazendo, inclusive uma vez conversei com a Cleia, e aí o que começou a acontecer? Eu tenho a minha filha também que trabalha comigo, e para ela é um horror isso, ela não admite. Então, o que eu fazia? Acabava fazendo, aparecia um padeiro lá, precisava, eu arrumava dinheiro, daí não podia fazer vale lá para ele, porque ele não tinha mais como gastar, então eu guardava na minha gaveta, e foi indo aquilo. Aí o que me pegou? Quando eu comecei também a não conseguir cobrar por constelação. Aí eu fui olhar pelo olhar da constelação. E eu jamais imaginaria, eu mesmo como sendo consteladora, porque assim, nós temos os nossos pontos cegos. E o que aconteceu para mim ali que ficou assim muito nítido? Então, eu me criei no interior e eu morava do lado da casa do meu avô. E eu era a neta mais próxima, então toda noite eu ia dormir com eles. E quando meu avô morreu, quando minha avó morreu, eu tinha 9 anos. Quando meu avô morreu, foi um ano depois, eu tinha 10 anos. Mas o que eu presenciei? O meu avô, ele sempre emprestava dinheiro para o pessoal, para os comerciantes da cidade e tudo. Então, quando eu era pequena, eu ia lá, eu tenho uma rosquinha de vento e mais um biscoitinho de polvilho que eu amo, porque quando eu acho aquilo lá, eu como, me lembra a minha infância. Por quê? Porque tinha uma senhora que ia lá pagar o juro para o meu avô, a dona Ruth, e ela sempre levava esses biscoitinhos. E eu era criança, imagina, 5, 6 anos. Aonde que eu estava atrelada? Então, o meu avô, ele emprestava esses dinheiros e ele era um alemão, assim, muito rígido. Então, para algumas pessoas, ele tinha promissório, para algumas pessoas ele tinha contrato e para outras a gente nem sabia para quem ele tinha emprestado. Quando ele faleceu, e outro detalhe, a minha avó, eles engordavam porco, eles faziam tudo, então a minha avó, ela ajudava muito a trabalhar. Só que quando meu avô vendia os porcos, vendiam lá a boiada dele, ele não dava nenhum dinheiro para ela, nem para ela comprar um pano lá para fazer uma roupa para ela. Então ela ficava assim muito chateada com isso. Mas para emprestar para os outros, meu avô emprestava dinheiro para todo mundo. Então, todo mundo, pessoal da região de Mafra, de Canoinhas ali, ele emprestou para muita gente. Aí o que aconteceu? Ele faleceu, tal. Quando ele faleceu, foram fazer o inventário. Algumas pessoas vieram e pagaram. Outras pessoas sabiam que deviam e negavam. E outras pessoas diziam que não sabiam. E não tinha como cobrar isso, porque não se tinha papel, era tudo muito de boca. E o que apareceu na constelação? Primeiro apareceu assim, que quem conhece o processo de constelação, já apareceu algo do lado da minha mãe. Aí vem do lado da minha mãe. Aonde a dona Ângela estava com o burrinho amarrado, eu estava com uma vinculação com meu avô. Então, o que eu estava fazendo? O que o meu avô fez, provavelmente ele já estava repetindo algo do antepassado dele. Eu estava repetindo. E aquilo para mim foi assim um choque, foi um susto, porque daí você diz assim, como que eu... É a mesma coisa com o médico, né? Dizer assim, meu Deus, como que eu tô com câncer e não vi? A gente não consegue ver porque é o ponto cego. Então, quando eu tomei consciência daquilo, para mim ficou leve. Então, agora, o meu trabalho é esse valor, porque eu tenho um tempo, coisa e tal. Se eu posso atender, eu atendo. Se eu não posso, eu me dou o direito de não atender, porque eu tinha uma outra coisa, eu nunca sabia dizer não. Então, eu achava que eu tinha que estar sempre disponível. E eu não tenho que estar sempre disponível. Eu tenho que estar disponível também para mim. Eu tenho que me cuidar. E aí, assim, foi uma coisa muito interessante. Aí eu fiquei muito tempo, assim, pensando naquilo e fez todo sentido. E agora esse sentimento eu não tenho mais. Que é isso que é o interessante da constelação, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não senti nada. Aí você muda a pergunta. Tá, mas e você sente... Travou o fone. Como se tivesse sumido. Deu certo? Deu. Então, assim, sabe-se lá em que você está vinculado, que você não consegue cobrar, ou então está sempre arrumando um dinheirinho para e sempre vai aparecer o necessitado que leva teu último R$10. Então, tem que cortar esse vínculo. E aí tem uma frase, que foi uma frase que eu falei na constelação, e é uma frase de reconhecimento. Querido vovô, admiro todo o teu trabalho, admiro o que você fez, dou graças à minha vida, agradeço, mas, por favor, me abençoe, porque eu vou fazer diferente de você. Ou seja, eu já não vou mais ficar
fazendo esse tipo de coisa, emprestando dinheiro. Então, e hoje, as pessoas, está cada vez diminuindo mais, mas as pessoas já não vêm me pedir dinheiro, porque eu consigo dizer, olha, infelizmente, porque eu nunca digo que eu não tenho dinheiro, porque sempre eu tenho dinheiro. Para esse caso, eu não tenho dinheiro. Porque às vezes as pessoas também não sabem dizer, para não emprestar dinheiro, elas que não têm dinheiro. Isso. Aí, se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, eu sempre falo, isso tem dinheiro para isso? Não, para isso hoje não tem. Então, isso é uma coisa também que tem que deixar claro. Eu tenho dinheiro, mas não para isso. Então, são coisas assim tão pequenas, mas que você vai vendo que fazem uma grande diferença. Faz, demais, demais. Eu até contei para a Ângela, né? Eu fui criada em família evangélica, minha mãe sempre falava assim: mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, assim, e lógico que veio isso da família, e veio trazendo, veio trazendo. O meu pai é corretor de imóveis, ganhava muito dinheiro, até hoje ele é assim, né? Ganha muito dinheiro e às vezes torra tudo. Então, esse medo de perder o dinheiro, de não ter e ficar. Então, assim, eu sempre tive uma relação que são as crenças que a gente vem trazendo sobre o dinheiro, né? Então, eu consegui trabalhar muito na constelação e vou trabalhar muito mais, porque, assim, eu mereço, sou merecedora, eu sei o que fazer com esse dinheiro, eu posso me ajudar muito e posso ajudar muito mais pessoas com esse dinheiro. O dinheiro é energia, então vem vendo tudo isso. Até, Angela, eu trouxe aqui uma tabela que eu vou trabalhar. Deixa eu só passar aqui, quer ver? Só um pouquinho. Que eu vou trabalhar com os meus alunos, até para compartilhar, porque isso daqui, Ângela, nós vamos trabalhar bastante com os alunos, que são as faixas, tá? Então, como que vai funcionar isso? Vai ser assim. Nós vamos começar a primeira faixa, que é a primeira faixa, que é o start. O aluno que começou o RH 11D comigo, tá? Então, esse daí ele vai estar na faixa start. O aluno que vai estar, que estará na segunda faixa, é o faz, que ele iniciou uma ação solidária, que é uma metodologia que assim que eu vi de acesso às empresas fazer esse inicial. O aluno que está na terceira faixa, o prata, é quando fez a primeira venda sua de consultoria. O aluno master, que está na quarta faixa, ele fatura 12 mil ao mês com consultoria, sendo consultoria para empresas, ou headhunter, ou job hunter, contratação, recrutamento, seleção. Dentro de todas as áreas de prestação de serviço, o master fatura 12 mil mês, tá? E a quinta faixa, né, quando chega expert, fatura 600 mil ano ou mais de faturamento. Então, por que eu coloquei essas faixas? Porque, assim, o que eu percebi? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem que ter esse termômetro que diz assim, onde que eu quero chegar? Então, foi o que eu estabeleci depois da constelação. Eu falei assim, mas o que eu posso criar? O que eu posso trazer para os meus alunos? Então, trazendo isso para os meus alunos, trazendo a metodologia. Por quê? Se eu trago a metodologia e eu sei que com a metodologia eu consigo chegar nesse resultado, que tem alunos meus que fizeram o RH11D, que conseguiram chegar nesse resultado, eu sei que outras pessoas também conseguem chegar nesse resultado. Como? Via metodologia e também, lógico, destravar, fazer aquilo que é necessário e seguir a metodologia. Também é isso. Então, por isso, Ângela, que eu estou compartilhando isso com você, porque, assim, compartilhando com os meus alunos também quais são as possibilidades, e o ano que vem, 2021, quer dizer, não ano que vem, começou já este ano, né? Trabalhar toda a metodologia para chegar dentro disso. Porque hoje, uma pessoa de RH, ela ganha 1.500 a 3 mil reais. Para a pessoa ganhar mais do que 3 mil reais em RH, ela tem que ir para uma multinacional, para uma outra empresa, ou ela tem que ter trabalhado muito na empresa, né? Às vezes tem que ter inglês, tem que fazer RH e DP, né? Diria assim, hoje uma pessoa, vamos supor, entrar inicial com 5 mil em RH, empresa formal no Brasil hoje, é um outro padrão de empresa. A grande parte está entre 1.500, o salário médio hoje de RH é entre 1.500 e 2.600 reais, tá? É o salário médio do brasileiro nas empresas para RH e fazendo RH
e departamento pessoal. Então, assim, o que eu estou propondo aos meus alunos? Trabalhar a metodologia, que os alunos sigam aquilo que faz parte do método, seguindo o que faz parte do método, ter essa possibilidade de chegar na faixa master, né? E na faixa expert, se assim for o desejo disso. Como que você vê, Ângela, quando a gente trabalha com esse termômetro externo, assim, das faixas e denominar isso para os alunos que eles estão entrando e que o jogo é esse? E para ganhar o jogo, lógico, tem os critérios também que tem que ser cumpridos para conseguir chegar nisso. O que você vê nessa questão, Ângela? Eu vejo que é muito interessante e é isso que precisa, porque eu tenho que ter o meu destino final, e aí, para mim, ter esse destino final, tem essa caminhada. E aí, sim, nessa caminhada, eu vou conseguindo ir destravando e vendo o que me falta. Então, assim, a constelação também ela tem um recurso que a gente trabalha assim, o que me falta? Então, o que está fazendo falta? E às vezes não, 90% você não sabe o que é. E quando você trabalha isso com a técnica, os recursos que você tem dentro da constelação, você consegue acessar esses recursos, isso que te falta. Porque, no fundo, tudo o nosso... as nossas capacidades, os nossos recursos, eles estão todos dentro de nós e dentro do nosso sistema familiar. E eu preciso simplesmente destravar. Então, quando eu vou fazendo esse caminho e eu vou percebendo isso, aí eu vou conseguindo destravando e vendo. Mas eu preciso saber ali que eu sou capaz. E aí viver cada etapa, porque é importante também você viver cada etapa e você vibrar com isso. Então, é aquilo que a Cléia falou, às vezes a gente batalha tanto e também a gente não sabe viver, que também você não vibrar com aquilo que você já conseguiu, também é uma falta de merecimento. Às vezes você pensa que é assim, porque eu não gosto de aparecer. Não, é porque você não se sente merecedor. E aí você tem medo também de que critiquem, que alguém de repente diga, mas só isso, para você é só isso. E sempre eu tenho que me comparar com os melhores, mas eu também tenho que olhar para aquilo que eu já conquistei, porque a nossa tendência também é não olhar para o que eu já conquistei. E aí pegar esses recursos que eu tenho, porque também as pessoas têm muito uma questão assim de você excluindo as coisas, a gente não exclui nada. Tudo aquilo que eu já aprendi, e não existe coisa ruim ou coisa boa, existem experiências que eu vou somando e que eu uso e que vão me dar um resultado. Então, eu vou usando tudo aquilo e eu vou incorporando. Então, eu não excluo nada, eu vou incorporando isso e aí eu consigo ver e tem que ser muito ter objetivo. E nesse caminho, por exemplo, eu quero meus 660 mil no ano, ok, eu já consegui meus 30. Qual parte que eu também usei desses 30 para me agradar? Porque eu tenho que viver muito bem com aquilo que eu vou conquistando. Porque o dinheiro gosta de quem gosta dele. Verdade. Então, você fica com pessoas que não te gostam. Às vezes tem umas pessoas que são meio piradinha e quer que o outro ame você e ele não te ama, mas tem que te amar porque você ama. Então, a gente tem que cuidar com essas imposições. Então, se eu gosto do dinheiro, se eu me dou bem e se eu trato bem ele vai querer ficar comigo. Eu sempre brinco assim que tem um gatinho que foi soltado na rua. Então, o gatinho soltaram na rua e ele tá ali, ai, para que casa que eu vou, para que casa que eu vou? Aí ele olha assim, uma casa assim maravilhosa, que tem todos os recursos, mas ali ele já sente que ali eles não gostam de bicho, né? Todos os bichos que tiveram naquela casa foram maltratados. Aí ele anda mais um pouquinho, lá ele vê uma casa simplesinha, com uma senhorinha, tem 50 gatos lá. Mas ela trata com muito carinho aqueles gatos. Onde é que esse gatinho vai querer ficar? Lá nessa senhorinha que trata bem eles. Então, o dinheiro nos escolhe e nós escolhemos ele. Então, a gente pensa que o dinheiro não nos escolhe. Então, qual é a sua escolha? Você escolhe o dinheiro? Você escolhe essa prosperidade? Então, tem que ver, porque muitas vezes eu estou colocando, mas será? Mas será? Mas será? Daí eu vou dizer para você, será? E aí, será? Então, é você que está fazendo o teu caminho e o teu resultado lá na frente.
Legal. Ângela, você, assim, a Ângela falou muito assim da constelação, trouxe muito isso, mas a Ângela é empresária, né? Ela iniciou assim tudo que ela tem hoje é via ser empresária. E você, nesse tempo de empresa, você contratou muitos consultores mesmo, você contratou. Sim, O sim. que faz, vamos supor assim, agora vamos trazer um pouco da Ângela aí, da empresária, até porque assim, às vezes quem é meu aluno traz, mas por que a empresa vai me contratar? Por que a empresa vai me contratar? Por que a empresa vai me pagar esse valor? Você já contratou consultoria que você pagou assim, que você achava que mereceria até mais, e você pagou determinadas consultorias, assim, você sempre investiu em consultoria. O que faz você avaliar a contratação do consultor e se você vai pagar aquele dinheiro para ele ou não para aquela consultoria? O que faz assim você tomar essa decisão se vai fazer, se vai ou não fazer a contratação desse consultor? O primeiro ponto de você ter uma consultoria é um olhar diferenciado de alguém que vem de fora. Porque quando você está dentro da empresa, você tem muitos pontos cegos que você já não vê. E aí uma pessoa que vem de fora, ela vai conseguir agregar para você, porque ela vai ver justamente aquilo que você não está vendo. Porque às vezes você está tendo um bom resultado ali, só que não se consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então o consultor ele traz esse olhar diferente. Eu estou com uma mentoria que foi iniciada, acho que foi iniciada já há uns 8 meses. Eu estou com reposicionamento do mercado, que ele fica exatamente no centro de Curitiba. Quem quiser um dia vir, pode vir fazer uma visita, pode marcar aqui comigo, quem é de fora aí. E a gente está num reposicionamento. O que a gente precisou trabalhar? Esse consultor, ele foi trazendo experiência de fora para que a gente pudesse ver de uma maneira diferente. Então, o que ele faz? Hoje, por exemplo, ele senta, a gente é uma empresa familiar, então ele senta junto com a gente até para mediar as discussões, às vezes, porque quando você entra como consultor, primeiro ponto, não tome partido, tá? Porque às vezes o consultor, ele entra dentro de uma empresa para querer agradar. Se ele for querer agradar, ele vai se vincular com alguém e já vai se enrolar tudo. Por quê? Porque ele tem que vir e trazer o melhor ali e também tem que se posicionar, então tem que ter posicionamento. Então, eu, Ângela, sou uma pessoa bem forte, sou muito decidida, então o que eu vejo no consultor? Ele tem que ter posicionamento, ele tem que se posicionar, que aí ele vai conseguindo trazer algo diferente e tirar da rotina. Então, é um processo que você consegue melhorar, é uma coisa que você traz de fora. Você vai ter um tempo também para olhar exatamente aquele ponto que precisa ser olhado, porque a rotina nos engole. E se a gente for ver, é gostosinho fazer a rotina, porque daí a gente diz assim, eu não tomei essa decisão, não fiz aquilo porque eu estava muito ocupado. E às vezes a gente estava ocupado com o quê? Com coisas que outra pessoa poderia fazer. Então, e até a própria pessoa, então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe, você tem que chegar com uma sutileza numa empresa, então nunca você deve chegar achando que você sabe tudo. Eu já tive de todos os tipos de consultores, mas o que você pode agregar? Primeira coisa que você respeita como está ali. E aí você coloca o teu trabalho como que pode ser diferente. E aí deixar muito bem claro também, porque muitas empresas contratam o consultor achando que ele é o salvador da pátria. Só que muitos consultores também se colocam como salvador da pátria, e aí ele não vai conseguir fazer. Então, tem que colocar muito bem claro e ver também o trabalho, o que você quer fazer, porque é comum a gente da empresa começa a criar uma intimidade com o consultor, daí você gosta do trabalho do consultor e começa a dar um monte de outras tarefinhas para ele, e ele também, para querer agradar, ele vai fazendo, e daí ele não consegue entregar um resultado. Aí fica desequilibrado e muitas vezes a consultoria acaba no meio. Então, por exemplo, agora, nesse reposicionamento do mercado do centro, a gente está colocando um mercado assim com produtos um pouquinho mais prime e tal. O que eu tive que fazer? Eu já entendo de supermercado, mas eu contratei um cara que é especialista em açougue, tá? Já está fazendo um trabalho faz 2 semanas. Aí eu tenho um especialista em hortifruti, que é o Gilmar aí, que a Cleia Ah, que conhece. legal. E eu tô com um especialista na padaria. Por quê? Porque esses 3 se reportando esse outro consultor que eu tenho que conversa comigo. Então, o que eu fiz? A gente está com um trabalho com 4 mãos aí, porque cada um vai trazer a sua expertise. Dentro desse processo, o que foi muito importante para mim? O apoio nosso do RH, porque eu tendo essas consultorias, eu tenho que ter o meu funcionário lá dentro treinado. Então, a gente foi em busca desse funcionário. Então, hoje,
Eu tenho uma pessoa lá que trabalha numa pizzaria, que está trabalhando comigo agora, que vai fazer a parte da padaria, de produção. Então, eu contratei um especialista lá que vai trabalhar lá comigo, que faz pizza vegana, faz tudo. Então, contratei essa pessoa, eu contratei assinando a carteira, né? Mas quem foi o RH. Tem um açougueiro também, a gente ficou procurando 3 meses ele. Agora a gente conseguiu também um cara de cortes especiais. Aí o que a gente fez? Eu chamei um outro consultor para intermediar a negociação de carnes com o frigorífico para ver o que eles vão me entregar, porque a gente vai trabalhar com carne de Angus e carne de novilho precoce, que são carnes mais nobres. Então eu já não posso errar com uma açougueira de fazer quebras lá. Então, assim, quando você vai percebendo isso, você vai ver o quanto que é importante. E se for ver de tudo isso, quem está no meio lá é o RH. Ontem, como fala minha mãe, gritei buraco, para quê? Para o RH. A gente vai fazer a reinauguração amanhã, preciso de mais reforço na loja, preciso de mais gente no caixa. Então, assim, e eu não teria essa visão, por exemplo, eu não conseguiria sozinha mudar esse conceito de mercado, que ontem, quando a gente foi fazer o encarte premium, até eu dei risada, porque para nós estava difícil, porque o meu marido só sabe fazer oferta de feijão e arroz, porque foi o que a gente sempre trabalhou. E esse consultor, ele trouxe, não, nesse mercado você não pode fazer oferta de feijão e arroz, aqui é vinho, aqui é uma comida vegana, aqui é uma carne diferenciada. Então, assim, sempre tem espaço. E vai ter cada vez mais espaço, porque, assim, são pessoas cuidando de pessoas. Porque a tecnologia, ela tá vindo muito, muito forte, mas ela tem que ser nossa aliada. Nunca vai ser substituído a questão aí das pessoas. Então, sempre você vai ter que ter essa questão de ter a consultoria. Porém, primeiro, assim, ó, as pessoas, elas leem a gente nas entrelinhas. Então, você tem que estar preparado para você passar uma segurança. Porque se você chega lá, pois não sei, mas acho que dá certo. Não vai dar certo. Então, você tem que estar muito amparado com conhecimento, tudo para você poder passar isso. Porque a gente pensa que as pessoas, elas só escutam e têm a leitura labial. Eu diria que o sentir, ele é muito mais sentido, só que ainda não se deu muito essa atenção para isso. E é muito assim a questão também de você chegar e dizer assim, não, eu sou capaz, eu consigo fazer isso. E outra coisa, não consegue fazer, peça ajuda, peça para alguém, porque às vezes você também quer ser consultor, e aí você só quer ganhar, mas na hora de você pagar uma consultoria para você, meu Deus, mas eu não vou pagar isso. Aí, pera lá, você quer que o outro te reconheça, te remunere, mas você não quer se preparar? Porque hoje a gente já está vivendo uma coisa que vai ficar muito mais claro. Nós temos que ter, já é hoje assim, nós temos que ter os nossos diplomas para nos validar, né? Para a gente ser validado, você precisa do diploma, da certificação. Mas um diploma, uma certificação por si só, eles não fazem nada. Quem vai fazer é a tua experiência, aquilo que você vai na prática, os resultados que você vai entregar. E outra coisa que eu vejo, assim, que tem muita gente, por exemplo, que esconde resultado. Não esconda resultado. Diga assim, olha, eu fiz e deu certo. O que eu posso mais agregar? E aí vão aparecendo, mas vai roubar a minha ideia. Gente, ideia por ideia, todo mundo tem, né? Então, ela vai roubar a minha ideia. Não, cada vez que você vai oferecendo para o outro e está aberto para receber, vai vir outros que vão te agregar. Então, sempre vai ter a questão da consultoria. E hoje, para vocês terem uma ideia, quem está aí atrás da CLT ainda, a maioria das empresas já estão contratando, os gerentes são tudo por PJ, tudo pessoa jurídica. Então, essas pessoas têm que fazer o quê? Elas têm que saber administrar a sua vida financeira, porque ela está vendendo ali o quê? Está vendendo serviço. Serviço e tempo, né? Ângela, isso e que eu você falo, fala Diga. Não pode falar, não, o que eu falo hoje é assim, né? Tá ouvindo? Sim, Você está ouvindo? Sim, estou. O que eu falo é assim, ó, eu empresa, vou prestar serviço para outra empresa. Então, eu empresa, por trás do eu empresa tem a Ângela. Sim. Mas eu empresa, então, acabou aquele negócio, eu, Ângela, vou prestar consultoria. Não, eu, PJ, vou prestar consultoria para outro PJ.
Atrás das PJs existem pessoas, mas você tem que se colocar como uma PJ, porque se enquanto você não se coloca como uma PJ, como uma pessoa jurídica, você vai lá chorando pela CLT, Verdade. tá? E aí, assim, por que você quer a CLT? Para que te dê as garantias e diga o que você tem que fazer, porque a CLT tem uma série de direitos e obrigações. Você quer essa liberdade mesmo? Então, você tem que aprender a ser livre, mas dentro daquela limitação, porque aí você é livre como pessoa física. Como pessoa jurídica, você não tem tanta liberdade assim. Então, tem que saber colocar dentro da caixinha ali. Que legal. Ângela, tudo isso que você fala, assim, cada vez mais me dá certeza o seguinte: você investiu em consultoria, tá? Você pagou pela consultoria, você pegou do dinheiro da empresa e pagou pessoas para fazer consultoria. Você e muitas outras pessoas. Então é isso que as pessoas me perguntam, falam, mas Clé, porque assim, o que dá a impressão? Se você fica assistindo jornal, se você fica assistindo televisão, é que o mundo fechou, que ninguém mais está trabalhando, que as pessoas são demitidas, é essa a impressão que dá. Então, assim, conversando com você, conversando com outros empresários, o que a gente percebe? Olha a quantidade de espaço que tem para consultoria. Então, a Ângela colocou no supermercado, mas tem espaço, vamos supor assim, para vender até dentro da tua empresa mesmo. Tem a pessoa do RH, vamos melhorar os processos de recrutamento e seleção. Eu posso vender a consultoria para você. Ângela, eu tenho um jeito de trabalhar com os líderes, produtividade. Se eu apresentar para você isso, se você falar, poxa vida, é verdade, meus líderes precisam. O que nós formos trabalhar, e veja uma coisa, ó, a Ângela, ela é consteladora, ela atende nessa área, ela atende outras empresas, mas para ela também trouxe a consultoria. Por quê? O que ela falou, a visão de uma outra pessoa. E o que é o grande trabalho do consultor? Escutar, né? Fazer escuta, chegar na empresa isento de, eu gosto mais da Ângela, eu gosto mais do marido, eu gosto mais. É escutar, senta lá, o consultor senta, escuta, 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 e grande parte do trabalho do consultor é isso, é fazer a mediação, né? Fazer essa escuta e falar, tá, você falou isso, você falou aquilo. O que é possível ser feito? E quem vai decidir o que vai ser feito na empresa são os donos da empresa, não é o consultor. E para isso existe método. Então, por isso, sim, que eu estou muito segura, 2020, 2021, que muitas empresas estão percorrendo esse caminho. Porque às vezes é caro você ter alguém carteira assinada para desempenhar, e a pessoa começa a desviar para um monte de assunto. E o consultor não, ele vai para trabalhar especificamente aquele assunto. Então, Ângela, eu tive muita contratação este ano, tá? O ano que vem já tem agenda, os meus alunos também. Então, assim, é por isso que eu vejo que tem espaço. Às vezes, a gente também, quando vai fazer alguma coisa nova ou vai se inserir, a gente também tem que medir o mercado para ver se aquilo existe potencial ou não. Então, digo para você, hoje existe um potencial infinito para consultoria, muito menos do que carteira assinada para RH, tá? Por quê? Que a pessoa da RH não quer sair, ela fica porque ela sabe que está difícil o emprego, houve um rebaixamento salarial de todas as áreas, gente, isso é indiscutível, tá? Agora, o consultor, você paga o valor. Por quê? Porque vai dar resultado. Ângela, você, assim, para pagar consultor, você já ficou fazendo consultor? Não, não cobra esse valor, cobra outro. Você ficou, assim, fazendo o consultor rebaixar o valor dele, assim, você ficou muito nessa tentativa, você, a tua empresa, muito na tentativa, assim, o consultor falou X para vocês, e vocês quiseram rebaixar em 50%, em 30% o valor do consultor. Como que você vê essa questão assim financeira de pagar o consultor? Você enquanto empresa mesmo? Não, hoje a primeira pergunta que eu faço é o que você vai me entregar. Então, às vezes a pessoa pede X lá, o que eu negocio, às vezes ela pode fazer uma outra entrega dentro daquele valor, mas normalmente, ou às vezes no máximo, assim, uns 10%. Então, a gente não faz esse tipo de coisa, até porque se a pessoa baixar muito, eu já vou pensar assim, nossa, essa daí está desesperada. Então, não vai me entregar um bom trabalho. Isso a minha experiência já mostrou, tá? Já mostrou, porque já me aconteceu comigo. Então, assim, qual a minha preocupação? É a entrega que a pessoa vai, e eu sempre deixo claro assim, pode ir pontuando, e sempre a gente faz reunião de alinhamento, porque tem que fazer uma reunião de alinhamento,
tá? E consultoria também é uma coisa assim que ela tem que ter começo, meio e fim. Então, isso é muito importante também ter um tempo para terminar. Ah, mas então, assim, a pessoa quer que eu fique mais 3 meses. Faz uma reunião de alinhamento, veja o que foram todas as entregas, passe a régua naquilo, faz uma nova proposta e coloca os itens ali. Porque senão vocês vão ficar queimados no mercado, porque o dono ele vai esquecendo das coisas e depois ele diz que você não entregou nada. E isso eu estou falando como dona. Por quê? Porque a gente é maldoso? Não, é porque a gente esquece mesmo, sabe? Uhum. Então, e a gente também esqueceu se não mostrar o resultado que você já deu. Então, ter essas reuniões de alinhamento e não ter medo de crítica. Porque, assim, a pessoa te criticou, tal, às vezes ficou meio chateado ali, depois faz uma pergunta educadamente por que a pessoa viu daquele jeito, que isso só vai ajudar você a melhorar. Então, essa questão, assim, claro que vai ter empresa que sim, que de repente vai fazer isso. Mas uma coisa assim que eu vejo muito a questão de nicho de mercado e as empresas elas estão mais atentas é a questão de ajudar na sucessão da família, na sucessão de familiar, ver se realmente tem uma pessoa ali dentro da família para suceder. Porque às vezes se você está bem preparado, você chega e você faz essa escuta e você pode dar um diagnóstico para a pessoa, a decisão é dela, dizer assim, olha, aqui do jeito que está hoje, você não tem um sucessor, você teria que buscar alguém fora. Aqui do jeito que está, você pode ter uma preparação, mas demora um tempo. Eu mesmo fui impactada quando eu trouxe uma consultora também para dentro da empresa e ela falou assim, nós temos que preparar a sua sucessão. E aí eu mesmo falei, pera lá, mas eu não estou querendo sair da empresa e não estou querendo morrer. Aquilo para mim assim foi um choque. Aí depois a pessoa chegou e falou assim, não, mas é que uma sucessão ela demora em média 20 anos. Eu falei, ah, bom, então tá, então vamos me preparar. E já é uma coisa que eu estou fazendo há um tempo. Então, assim, ter esse olhar também e estudar um pouquinho o nicho de mercado que você vai. E também outra coisa, gente, as parcerias, porque tem gente que é muito bom para chegar numa empresa e fazer o diagnóstico e mostrar os caminhos que aquela empresa pode tomar. Só que aí, por exemplo, você é muito bom em diagnóstico, você é muito bom em treinamento, mas você não é tão bom, de repente, de conduzir uma diretoria. Pega alguém como parceiro e dá essa parte aqui para outra pessoa. Então, não queira pegar todo o trabalho para você, porque você vai se lascar, porque você não é bom em tudo. Então, teve muito tempo que diz assim, nós temos que ver para nos melhorar os nossos defeitos. Hoje, o que a gente tem que fazer primeiro? Vamos reforçar nossas qualidades. Eu vou fazer aquilo que eu sou muito bom. Aí, se eu não sou muito bom naquilo, eu vou conversar com alguém ou eu posso abrir uma porta para outra pessoa. Então, se você não tiver aberto a parcerias, a olhar o século XXI, eu falo, o século XXI é o século das parcerias. Nós somarmos conhecimento. Se você não tiver aberto para isso, eu digo assim para você, pega a tua mochilinha, enche de currículo, vai distribuir currículo, pega a tua carteira e vai pedir emprego ali de carteira assinada, tá? Daí procura encontrar também uma empresa lá que você faz meio que de tudo, você faz tudo, e fica lá pelo resto da vida para se aposentar. Agora, se você quer mudar a tua vida, se você quer fazer algo diferente, é esse caminho aí, não tem muito. E também, assim, ir pedindo aconselhamento, então, eu acho muito interessante essas reuniões online também, para você colocar a tua situação, para você ter vários pontos de vista. Aí você vai ver que de todos esses pontos de vista, você vai criar o seu, e você vai ver os resultados, e dividir esses resultados. Olha, comigo aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque a gente tem, em média, né, uma estatística aí que aponta por um caminho. Então, cada coisa tem suas particularidades, mas a gente tem também a questão estatística, e é um trabalho que eu diria assim, que vai aumentar e vai aumentar muito. E outra coisa também, um detalhe que eu vou dizer para vocês, tá? Que é uma coisa muito interessante. Eu sou mulher, então para mim é mais tranquilo lidar com RH, mas a maioria das empresas de homem não gostam de fazer RH. Então, olha a oportunidade que vocês têm. Eles não gostam de ficar mexendo com pessoa, eles querem resultado, eles querem lá o último depois da linha, o lucro que eles põem no bolso, tá? Então, isso, aproveitem essa fase aí. A maioria das empresas, se ela pudesse, ela terceirizaria tudo, porque ela não quer se incomodar, ela quer que a pessoa esteja lá no dia, no horário, fazendo o serviço dela e bem feito, fazendo as entregas. E não quer se preocupar com as outras coisas. E está aí o grande trabalho do pessoal do RH aí. Tem, Angela, tem. Isso é muito evidente.
Então, assim, Ângela, estou muito feliz, porque eu vejo assim que existe a metodologia, eu já construí essa metodologia dos os caminhos que são possíveis, então eu tenho todo o material, como que faz o diagnóstico, o que que faz, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, como que faz o contrato, como que organiza isso. Tem alunos meus que este ano me mandam depoimentos que conseguem faturamento, tá? Tem uma aluna minha que ela mandou ontem, que eu vou até postar hoje, que ela fechou com 2 empresas. Ela fechou com 2 empresas e em janeiro ela começa o trabalho. Então, você veja uma coisa, ela fez o RH 11D e ela foi uma das que trouxe muita trava. Muita trava será que eu sou capaz? Se for criticado, o que vai acontecer comigo? E conseguiu passar por essas travas. Então, assim, qual que vai ser, o que vai ser esse 2021 em termos de trabalho, em termos de conquista financeira? É método, porque precisa. Você precisa saber qual que é o instrumento, Precisa. qual que é o instrumento que você vai utilizar, daí você precisa saber quais os parâmetros que você vai fazer, quais as ferramentas, como que você chega na empresa, tudo isso eu estruturei, tá? E assim, o que eu fiz agora? O novo RH 11D, eu reestruturei, reorganizei todos os módulos, entendendo onde que alguns alunos pararam e onde que os alunos, mas principalmente os alunos que tiveram sucesso. Então, assim, tem muito mais ferramenta, tá? O RH 11D agora, nessa nova reformulação, vai para a 7ª turma, nessa 7ª turma, com muito mais ferramenta, com ferramental maior, tá? E com comunidade. Essa comunidade são pessoas que têm a mesma cabeça, que trabalham com isso, que é importante. Eu assisti uma palestra de uma americana, lá eles falam muito tribo, né? Que a gente tem que ter a nossa tribo. Eu falei, sabe que a minha, a gente tem que ter a tribo. Diz que eles trabalham muito com essa visão de tribo. Porque na tribo é parecido com as pessoas podem falar, né? Quem não é da nossa tribo, às vezes é difícil entender determinadas questões. E assim, por que eu estou fazendo essa parceria com a Ângela e trazendo a Ângela? Porque eu acredito que ter a técnica é importante, mas precisa entender esse outro lado, do mental, do que está travando, do que pode destravar. Assim, para mim, a constelação foi uma das questões que mais destravou a minha vida. Então, se mais destravou a minha vida, eu vi também. Então, assim, com a Ângela, eu acompanhei o trabalho dela com outras pessoas, ela enquanto professora de constelação, as empresas, né? Eu começo a fazer a minha consultoria na empresa e eu vou até um ponto da consultoria. Quando eu vejo assim que naquele ponto, eu não posso mais com a técnica, eu convido a Ângela fez já algumas intervenções e deu muito certo, né, Ângela? Deu muito certo de empresas assim que. Então, o meu trabalho foi enriquecido, tá? O meu trabalho foi enormemente engrandecido, porque a empresa destravou, tá? Quando a empresa destrava, gente, não tem, olha, não tem. Para o resto da vida, a empresa vai recomendar. Então, você veja uma coisa: eu tenho clientes hoje que fizeram com a Ângela e a gente está voltando à negociação porque eles falaram, poxa vida, a Cléia, ela viu que ela teve o limite dela de não conhecimento e ela passou uma outra pessoa para fazer essa consultoria, essa constelação organizacional, destravou, funcionou. Então, é assim, a gente não tem o poder mágico de tudo. Quando a gente trava num processo, vai para outra pessoa, talvez nem seja constelação, talvez seja, sei lá, travou na parte financeira, chama um contador, chama um administrador, igual a Isso. Ângela falou, essas parcerias, na verdade é parceria. Então, toda vez que eu travo um processo, eu chamo uma outra pessoa com uma outra competência, ela destrava aquilo, daqui a pouco a empresa me contrata de volta, daqui a pouco a empresa me contrata de volta. Eu tenho empresas que há 13 anos que essas empresas me contratam, tá? Essa que a Ângela foi lá, que a Ângela fez a constelação, eu fiz há 12 anos eu tinha feito um trabalho, eles me chamaram de volta para fazer, daí travou o processo, a Ângela chegou e agora a gente está em conversa para o ano que vem para fazer um novo processo. Então, tem espaço para todo mundo. Consultoria é fantástico por isso. E parceria, né, Ângela? Isso. Parceria é a chave para Parceria. tudo. Uma coisa que é bem interessante da constelação é a simulação de cenários. Então, Isso. às vezes, você chega numa empresa e você tem três hipóteses, você não sabe qual que pode dar certo. Você pode simular antes isso, fazer, e funciona muito bem. Você faz uma simulação, aí você consegue ser muito mais assertivo.
Porque a constelação, ela trabalha numa questão assim também que você tem que ter uma autorização, você não pode ficar mexendo na vida dos outros. Então, você, como consultor, você não vai constelar a vida do empresário lá, mas você vai constelar, você vai olhar a partir de você, por exemplo, o que, que você pode mexer. A gente já fez muito isso. Inclusive, isso é usado pelas grandes empresas, tem a Rayovac, tem umas outras aí, que eles fazem simulação de cenário, então tem grandes consteladores que atendem corporações, só que não se abre isso, tá? Mas tem. E que até para o lançamento de uma marca, essa marca, como que ela vai reagir, como que ela vai... E assim, se vocês perguntarem, por exemplo, essa minha loja do centro, eu fiz uma constelação para ver se tinha público para isso, tal, como é que se comporta. Então, é uma gama assim muito grande de coisas que você pode simular antes e você vê como que você pode ser trabalhado, tá? Então, tem muito recurso. Então, o que pode ser feito também? Se foi lá, fez, tal, chegou numa situação, está travado, pode ser fazer uma simulação e ver aonde, qual que é o melhor caminho. E aí, isso, o que vai acontecer? Você vai ser muito mais assertivo, e aí, com isso, você sendo assertivo, você vai ser mais recomendado, você vai ficar mais feliz, e cada vez você vai ser mais bem remunerado. Por quê? Porque chega um momento que você não tem agenda. Aí, o que acontece? A pessoa quer porque quer, porque quer. Você dá o teu preço. Aí, se ela não fechar, ok, não fechou, você já estava com a tua agenda lotada, e se ela fechou, muito bem, você começa a receber mais e você começa a ver que você tem esse valor, e aí quando se vê, vai aparecendo cada vez mais pessoas, e é um caminho a ser construído, né? Então, quando você vai ver, às vezes você não quer começar hoje e tal, mas se você não começar hoje, 5 anos vão passar. E daqui a pouco, porque isso tem que olhar também. Como é que eu quero estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos? E aí também se faz uma outra meta, que é uma meta assim, se eu viver 100 anos. Faz uma meta para quem vive 100 anos, porque aí você vai cuidar também dos teus 20, dos teus 30, dos teus 40, porque você já está imaginando 100 anos. Agora que eu não posso fazer um planejamento, eu nem acho que eu vou viver até os 50. E se você vive até os 70? E daí não pensou numa aposentadoria para você? Então, as metas pequenas para ir atingindo, né? E uma meta bem grande, que daí envolve tudo. Como é que se quer estar com 100 anos? O que se quer curtir? Como é que se quer estar com a tua mentalidade, com o teu corpo? E aí você vai vendo que é uma caminhada e aí se segura um pouco da ansiedade, porque assim, para mim chegar aos 100, eu tenho que viver aos 60, aos 70, aos 80, né? E é assim. E aí vai ficando tudo mais leve. E quando você cria mesmo as tribos, você se sente apoiado, porque a gente precisa de apoio. Qualquer pessoa, não existe a pessoa assim, a mais intelectual, a mais rica, ela precisa de apoio, sabe? Ela precisa de gente, ela precisa de escuta, ela precisa de coração também. Então, as pessoas que mais falam de razão irracional, elas estão tentando falar para elas mesmas que elas são racionais, porque elas não estão querendo admitir o emocional delas, porque falta muito. Então, quando a gente vai fazendo essas leituras, a gente vai percebendo assim o quão rico é esse campo que a gente pode atuar, esse campo de pessoas que escolheram de trabalhar com pessoas. Verdade. Ângela, gratidão, e nós vamos lançar sábado agora uma constelação em grupo, porque a constelação ela pode ser individual, ela pode ser em grupo, e a temática da nossa constelação de sábado vai ser conquista financeira, 2021, conquista financeira. Então, quem tem interesse, lógico, na área de consultoria, que nós estamos trabalhando essa temática, para quem quer ser consultor ou para quem já é consultor, mas especialmente para quem quer entender como fazer um 2021 com conquista financeira. Então, essa constelação em grupo, ela funciona por um aplicativo, né, como esse que nós estamos aqui, e a Ângela, ela tem as técnicas que ela vai trabalhando, que a gente vai despertando, vai trazer esse despertar da constelação para visualizar o que significa dinheiro para mim, o que é dinheiro para mim, e como que o dinheiro faz sentido na minha vida, e fazer esse entendimento. Quando você faz isso, por que eu falo, tá? Porque eu consegui fazer isso, eu consegui fazer esses entendimentos. Tenho muito mais, nossa, eu vou fazer ainda muito mais vezes, muito mais constelação. Então, assim, eu vivi na minha vida isso, tá? Vivi na minha vida tendo a Ângela enquanto consteladora, vivi na minha vida, vi os resultados,
vi o resultado quando a Ângela foi nas empresas e fez, assim, quando eu travei algum processo que foi feito, assim, até hoje as empresas falam disso, das consequências do que aconteceu. Então, eu acredito. Existem vários caminhos para isso, gente, tá? Existem vários caminhos. Um deles é a constelação. E por que eu acredito, assim, que para os meus alunos vai fazer diferença? Porque eu tive diferença, vi a diferença na vida de outras pessoas, por isso que eu quero trazer. Porque, assim, qual que é a ideia? Eu vou trazer a metodologia do passo a passo do que você faz para chegar, né, a ser um master, e ser um expert, ser um consultor master que ganha 12 mil reais ao mês, e isso eu tenho a técnica para fazer, tá? Eu conheço as técnicas, sei como fazer e vou te entregar todo esse material. Agora, precisa de um outro lado, que é aqui, tá? É aqui até mais, né, Ângela? Independente da religião que a gente tenha, é algo assim espiritual mesmo, que vem. Por que eu sou merecedor? Por que eu mereço dinheiro? O que o dinheiro significa para mim? O que eu vou fazer com o dinheiro? E tudo, gente, que a gente trabalha com muita integridade. Sempre, 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 tudo dentro do caminho da ética, tudo dentro do caminho da integridade. Então, assim, trazendo as técnicas da constelação é um dos caminhos, tá? É um dos caminhos que deu certo para mim, deu certo para outras pessoas, e acredito imensamente que vai funcionar também quando nós fizermos esse evento de sábado da constelação, né, Ângela? Exatamente. Uhum. É um momento assim de parar, olhar para si, os resultados assim são fantásticos. Eu estudei muita coisa já. E falo assim também que depois que aparecer algo melhor que a constelação, eu vou estudar e vou mudar. Mas hoje, assim, de tudo que eu já vi, é por causa da rapidez dos resultados. E também outra coisa, eu já fui professora de educação religiosa também, então trabalhei muito a questão do ecumenismo. Então isso não tem nada a ver com religião. Então não tem que brigar com dogmas, tá? Se você tiver que brigar com dogmas, é algo do seu sistema, que é isso, vai ter que trabalhar, mas a constelação ela não tem esse viés religioso. Então, isso também te dá uma serenidade para você trabalhar, e justamente isso que a Cleia está falando, essa questão ética, porque tudo é ressonância e tudo é lei de causa e efeito. Então, tudo que você emanar, você vai receber de volta. Então, isso você já ter essa integridade de você entregar realmente aquilo que você tem para entregar, sabe? Você não vai prometer aí, de repente, entregar um caminhão de laranja se nem laranja você tem, né? Então, você vai prometer algo que você tem. Ó. Você tem uma plantação de goiaba, então você vai entregar goiaba. Agora, você não pode prometer laranja sabendo que você não tem. Ah, mas eu achei que eu conseguia comprar com alguém. Não. Não se trabalha achismo, assim. Então, essa questão de se profissionalizar também é muito importante e realmente entregar, assim, aquilo que você tem de melhor. Aí você vai receber o que tem de melhor. É uma coisa, assim, hoje, eu já não preciso ficar buscando muita coisa, porque as coisas vão caindo no meu colo. Até minha filha fala, nossa mãe, como é que pode? É que eu vou jogando para o universo, assim, daqui a pouco eu sei, só que tem um tempo, gente, às vezes a gente quer no nosso tempo. Ah, não, porque tem que ser daqui 5 minutos. Não, de repente eu não recebo em 5, eu recebo em 2 dias. Então, é o tempo que você tem. Então, a gente também tem que ter essa maturidade para entender e saber quando eu posso avançar, quando eu tenho que recuar e quando eu tenho que esperar. Então, é um processo. Então, viver é um processo, tá aí se desenvolvendo é um processo e é um processo maravilhoso. Viver é muito bom. Né, Ângela? A Ângela fez aniversário agora, comemorando, né, aniversário e fazendo Isso mesmo. participando desse projeto tão lindo, acreditando nesse projeto tão lindo que é Viver de Consultoria, como viver de consultoria. Então, a Ângela veio fazer essa contribuição. Eu vou passar como que vai funcionar esse nosso encontro de sábado, quais são as premissas desse encontro de sábado, para que o maior número possível de pessoas participem e tenho realmente esse contato com a constelação e consigo entender o que é possível para você conseguir atingir esse 2021 com plenitude e com conquista. Essa é a temática que nós vamos trabalhar. Ângela, gratidão, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com você e muito grata
por tudo, assim, olha, a semana passada, o que eu estou fazendo essa semana, o que já rendeu, o que já apareceu, uma hora tem aí só para te contar, assim, o que já foi. Então, é muito rápido, né? Muito rápido isso que vai acontecendo. Então, assim, eu estou mega feliz. Até esse projeto que eu coloquei ali das faixas ali, veio disso da constelação, que eu falei, poxa vida, eu fiz uma avaliação de qual que é a metodologia, de quanto que pode, então eu sei que hoje é possível uma pessoa chegar lá, a consultor master, e ganhar 12 mil reais por mês. É totalmente possível. E você trouxe, né, para mim da constelação o que era. Eu falei, gente, é 4 clientes. Você fecha 4 clientes. Você fecha 4 clientes pagando 3 mil cada um, é 12 mil reais ao mês, e com liberdade, tá? Você fechar 4 clientes, você não precisa ir todo dia, tem mais isso. Consultoria, você não vai todo dia, não, porque se você for todo dia, você vira, não Vira dá, não dá tempo. paisagem. Não dá tempo da empresa fazer aquilo que tem. Então, assim, trabalhando uma vez por semana, 1, 2 vezes por semana, com cada cliente, 3 mil por cliente, você consegue fazer um faturamento 12 mil mensais e ser um consultor master, tá? Então, é essa a minha proposta, por quê? Eu fiz as contas, daria para chegar num valor maior, tá? Eu conseguiria prometer, porque eu sei que é possível. Mas sabe o que eu percebi, Ângela? Se eu falasse dessa possibilidade maior, as pessoas não iam. A cabeça da pessoa, nesse momento, ela não ia aceitar. Eu falei assim: não, 12 mil a pessoa consegue aceitar que ela vai ganhar 12 mil por mês, ela faz essa etapa. Depois que ela fizer essa etapa, e a gente vai para um outro patamar, né? Porque assim, eu sei que é fácil, tá? Ganhar 12 mil ao mês com consultoria, fechando 4 clientes, é fácil conseguir fazer isso. É fácil, mas não é simples, tá? Precisa de método, precisa de metodologia. Então, essa é a minha proposta para 2021. Então, viu muita clareza, tá? Quando a gente divide as coisas, fica muito fácil. Talvez você fale assim, nossa, mas 12 mil é muito dinheiro. As empresas não estão oferecendo nem 3 mil. Como que eu vou ganhar 12 mil? Dessa forma, tendo 4 clientes pagando 3 mil. Ângela, você enquanto empresária, se eu for oferecer a minha consultoria, falando de líderes, falando da possibilidade de RH, dos treinamentos, de todo esse pacote, tá? Uma empresa consegue arcar com uma consultoria de 3 mil reais, fazendo todo esse escopo de RH, uma empresa consegue manter mensalmente por 3 meses, fazendo o que eu proponho? 3 meses em cada empresa, no período de 3 meses. Consegue ter essa consultoria, fazendo toda essa parte, junto com o RH, gente, lógico, mas propondo coisas inovadoras, de pessoas, de rotatividade, de treinamento, de endomarketing, todas as possibilidades. Uma empresa consegue pagar esse valor de 3 mil reais? Consegue sim, consegue. O que você tem que fazer é mostrar o resultado, porque o que é caro e barato? Você tem que aprender a apresentar o resultado, mas consegue sim. Porque hoje, se você for ver, por exemplo, é pouco, né? Você pagar 1.800, 2.500, 3 mil para uma pessoa do RH. Mas se você pega uma empresa do lucro real aí, essa pessoa, ela custa mais que o dobro. Então, quando Isso. você vê a possibilidade até de você diminuir esse custo com uma pessoa interna, e algumas atividades você colocar com uma pessoa externa, fica muito melhor. Por exemplo, treinamento. É muito melhor você pagar uma pessoa de fora para dar treinamento do que você colocar a pessoa de dentro do RH ali. Porque essa pessoa de dentro do RH, aquela que vai sentar, vai fazer os pagamentos, vai fazer as coisas, ela fica muito íntima, então às vezes não tem aquele resultado do treinamento. E aí custa muito caro, porque uma pessoa para cuidar de tudo e ainda dar treinamento é muito apertado. Então, você consegue colocar a pessoa de fora. E se você for olhar um treinamento, que você dê treinamento que dê resultado, sempre tem que mostrar que a empresa vai ter resultado com isso. E o RH tem que ser muito mais firme, assim, porque normalmente o resultado de pessoas, ele demora um tempo também. Por isso que também, quando você vai dar uma consultoria, tem que ser do mínimo 3 meses. Mas consegue sim, só que você tem que mostrar que sempre o empresário vai querer saber o que ele vai ganhar com aquilo. Sempre Sim. põe isso na tua cabeça. O que eu ganho com isso? O empresário vai dizer o que você me oferece, o que eu vou ganhar com isso. Então, mostrar o que o empresário pode ganhar. Assim como você está mostrando, Cleia, você dando essa consultoria, você pode ganhar tanto porque você vai oferecer isso. Então, o que o empresário ganha com isso?
Uhum. E até faz uma conta aí, tá? Quanto que ele gasta no CLT, coisa e tal, quanto que ele vai economizar. Faz uma conta Sim, também aí, se prepara um pouquinho aí na sim. matemática e mostra, olha, com o meu trabalho você vai economizar aqui, aqui, assim. Sim, até, Angela, assim, eu trago para os meus alunos esse discurso do que falar para o empresário. Hoje, a rotatividade, ela custa 2,5 vezes a mais. Se você perder uma pessoa no período de experiência, que essa pessoa, o salário dela seja R$ 1.000, essa pessoa custa para a empresa R$ 2.500, tá? Isso daí são dados, gente, e pesquisas que foram feitas e foram trazidas. Então, imagina o seguinte, a rotatividade, ela sai muito cara para a empresa. E se a gente consegue trabalhar dentro disso, consegue dar resultado, olha o que a empresa ganha. Então, a empresa ela tem os ganhos subjetivos e tem os ganhos objetivos. Então, esse cálculo eu tenho inteiro para trazer para os meus alunos dentro da metodologia e como que traz isso para o empresário. Então, caro, barato, quanto que vai pagar? Mas vamos por assim, a Ângela, enquanto empresária agora, ela falando enquanto empresária, para ela, não é uma coisa assim fora do comum falar, meu Deus do céu, querem me cobrar 3.000 para fazer isso. Não é uma coisa assim que ela enquanto empresa, fale, nossa, é fora do comum. Talvez se eu estivesse falando agora assim, ó, é o seguinte, a consultoria de agora que eu venho oferecer para você custa, sei lá, 500 mil, tá? Se eu oferecer agora, para o porte da empresa, oferecer uma consultoria de 500 mil. Tá, ok, mas qual que é o resultado? Eu vou faturar 5 milhões, 10 milhões a mais? Eu pago, tá? Se eu me comprometer a fazer uma de 500 mil e eu gerar esse faturamento a mais, ninguém vai falar o contrário, gente, de resultado, tá? Caro, barato, depende de resultado. É esse o parâmetro que a gente tem. Mas, Ângela, eu agradeço Exatamente. imensamente, muito obrigada, e vamos fazer muitas turmas de constelação para que a gente consiga trazer esse propósito para as pessoas que vai além da técnica. A técnica é importante, ela funciona, precisa, tá? Mas existe coisas a mais aqui que tem que destravar para a gente conseguir enxergar e ficar com a cabeça livre para poder também conseguir entender e aplicar a técnica. Esse é o objetivo. Tá ótimo, obrigada a você, Cleia. E vamos que vamos para a prosperidade e para o dinheiro em 2021. Isso aí. Legal. Obrigada. Beijo, até. Tchau, tchau. Até. Beijo, tchau, tchau.